pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mateus capítulo 22, versículos do 1 ao 14, diz assim a palavra de Deus. Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Mandou seus servos chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Mandou então outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para seus negócios, outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram. O rei ficou irritado e mandou suas tropas matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida disse aos servos: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava em traje de festa e perguntou-lhe: meu caro, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem ficou sem responder. Então o rei disse aos que o serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. O que é uma parábola, gente? O que é uma história? Até a gente estava aqui se divertindo, quando a gente falou que na novena de Natal você põe ali o celular e aparece o vídeo, né? Para você ouvir. Toda a bancada se animou, né? Naturalmente. Porque quando tem história, o coração da gente se aquece. As histórias são um jeito de curar o coração. Por isso, como é bom quando você tem um avô, quando você tem um pai, uma mãe, que não perde a oportunidade de contar as histórias, as boas histórias da família, as boas histórias que você ouviu quando era criança, aprendeu com elas e repete agora para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos. E a parábola é uma historinha. E qual é a vantagem de uma parábola? A gente não sabe como se defender de uma história, gente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as histórias que a gente escuta e com as músicas que a gente ouve. Até os judeus, eles têm uma tradição, porque os judeus, eles compartilham conosco o Antigo Testamento. Os judeus é o povo de Deus também. E Jesus está falando aqui para os judeus. E eles têm uma história que diz assim, que quando uma pessoa escuta uma música composta por um perverso, ela tende a se perverter. É sério, hein? É sério. E aí eles têm até um rabino famoso, santo, né? Que tinha feito uma experiência de céu, mas ele tinha o hábito de escutar essas músicas compostas por pessoas perversas.
E isso foi a perdição dele. Porque a pessoa perversa é também a pessoa que verteu fora, né? Que se perdeu, que saiu do caminho. Porque na música a gente não tem muita defesa. Você já viu que tem música que a gente não gosta e ela entra, e quando na mente e no sentimento da gente, e quando a gente menos espera, a gente está cantando aquele traste. Gruda, né? Entende? Aí você vê, um negócio entrou em você de uma tal maneira que mesmo você reprovando, aquilo fica grudado em você. Não é? A história é a mesma coisa. A história que você ouve, ela entra e ela fica. E a gente não sabe muito como se defender dela. Então as boas histórias, elas são como a semente que entram no coração da gente, entram na terra do coração e produzem bons frutos. E as histórias ruins, as piadas indecentes também são formas de história. As piadas indecentes, os contos irreverentes, profanos, maliciosos, aqueles ensinamentos nocivos que vêm por meio de uma história, também entram no coração e produzem o seu fruto. Jesus sabia que se ele falasse a coisa abertamente, o risco dele ser apedrejado era grande, mas ele precisava levar a essas pessoas a mensagem que elas tinham que escutar. Então ele contou uma parábola. Para quem que ele contou essas parábolas? Para as autoridades daquela época, para os sumos sacerdotes, para os chefes do povo, chefes religiosos inclusive. E nessa parábola Jesus dizia: o reino dos céus é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Quem é esse rei? Deus. Quem é esse filho? Jesus Cristo. E mandou seus servos chamar os convidados para a festa. Quem eram esses convidados? O povo de Israel. O povo da promessa. O povo que Deus vinha educando na fé já há séculos, para que pudessem receber a graça de entrar no reino dos céus. E quando Deus percebeu que já era a hora, mandou convidar para a festa das bodas do seu filho. Não é que era justamente a vinda do seu filho para assumir esta noiva que é a igreja, que é o povo de Deus. Porque Deus sempre falou de Israel como uma noiva. Então Jesus tinha vindo para eles. E João Batista foi enviado para convidá-los, os profetas todos, mas João Batista de uma maneira especial, porque foi o último dos profetas, para convidá-los para a festa. Mas diz aqui a palavra, eles não quiseram vir. Mandou então outros servos com esta ordem: dizei aos convidados que eles já estavam avisados. Eles já vinham sendo preparados. Já estavam avisados que a Virgem daria à luz a um filho, e que ele seria chamado Emanuel, que é Deus conosco. Eles já estavam avisados que a salvação do Senhor se manifestaria para eles. Chegou a hora, é o momento, dizei a eles que o banquete está pronto. Os bois e os animais cevados já foram abatidos, está tudo pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção, porque eles estavam ocupados demais com aquilo que era do interesse particular deles. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda se revoltaram com aqueles que falavam em nome do Senhor, bateram neles e os mataram. E diz aqui que o rei ficou irritado, mandou suas tropas matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida disse aos servos: a festa de casamento está pronta. Mas os convidados, que era o povo, não é? O povo de Israel, o povo de Deus, não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas. Quem é que passa pela encruzilhada das estradas, das fronteiras? Todo tipo de gente, de todos os países. Um entroncamento aqui no Brasil são as grandes capitais.
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte. Quem passa pelos aeroportos dessas cidades? O mundo inteiro, o mundo inteiro. Naquela época, você não tinha um aeroporto, você tinha os portos, e a pessoa não ficava só no porto. Ela ia para os lugares que davam destinos às várias direções. Era ali que o Senhor, o rei, mandava que ficasse. Convide todo tipo de gente. Quando Israel se fechou, a vinda do Messias, do Salvador, a graça que estava destinada a ela, primeiramente, a ele, primeiramente, se abriu para todos os povos. Todos foram convidados. Ide, portanto, às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Quem foi convidado? Maus e bons. Quem Deus está chamando, convidando para o céu? Maus e bons. Ninguém fica de fora. Todos recebem o convite, diz aqui a palavra. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, observou um homem que não estava em traje de festa, porque todos são convidados, mas não de qualquer jeito. O convite é para mim, o convite é para você, o convite é para cada um de nós. Mas não é porque nós somos convidados que no céu se entra de qualquer jeito. Quando diz aqui, não é, que ele não trajava as vestes corretas, as vestes do baile, não é? A palavra de Deus sempre fala da justiça como de um manto, de uma veste. Que manto é este? Que veste é esta? É a da fé em Deus. É a da confiança no Senhor. É a da justificação, que acontece quando nós abandonamos uma vida de pecado e abraçamos o convite que Deus está fazendo para nós, porque o chamado é para todos. Mas quem são os escolhidos? Aqueles que aceitam o chamado. Quem não é escolhido? Quem recusa o chamado. Quem sendo chamado diz não, ou dizendo sim, diz sim com a boca, mas não com o coração. Fala que vai por fora, mas por dentro continua do mesmo jeito, não muda a sua vida. Não quer vestir os trajes da festa, não quer se conformar com as realidades do reino dos céus. E Jesus conta essa parábola para iluminar uma questão muito importante, onde todo o sistema religioso da época girava em torno. Toda a mentalidade religiosa da época de Jesus girava em torno não de uma verdade, girava em torno de uma suposição. O que é que os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, os saduceus, os fariseus, o que é que eles acreditavam? O que é que a gente boa, a gente de Deus, a gente religiosa daquela época acreditava? Acreditava que você tinha que ser bom para se achegar a Deus. Que gente ruim estava fora. Que o pecador já era. Então você tinha que ser muito bom, você tinha que ser santo, você já tinha que ser santo. Você tinha que ser perfeito por você mesmo, para você se achegar a Deus. Ou pelo menos, você tinha que se purificar, no mínimo, para não ser fulminado pelo fogo da santidade divina. Essa era a mentalidade que eles tinham. Só que a pregação de Jesus ia numa direção completamente diferente. Jesus pregava outra realidade. O que é que Jesus pregava? O contrário do que eles acreditavam. Porque quando você começa a achar que você tem que ser bom para se achegar a Deus, você compra o acesso a Deus pela sua bondade. Significa que você está comprando a salvação, que você tem direito diante de Deus. Eu tenho direito de entrar no céu porque eu sou bom. Eu tenho direito de entrar no céu porque eu pago o dízimo. Eu tenho direito de entrar no céu porque eu cumpri os mandamentos. O Senhor não deu 10 mandamentos? Me fala aqui qual que eu não cumpri. Eu cumpri os mandamentos, eu paguei o dízimo, eu fiz caridade, eu dei esmola para as pessoas, eu jejuei, não é essa a oração do fariseu?
Eu sou melhor do que as outras pessoas, então, Senhor, te agradeço, porque agora é a minha hora. Ele não está pedindo permissão, ele está dizendo, eu vou entrar no céu. Jesus diz, não vai não. Desse jeito aí, você não vai entrar mesmo. Porque a salvação nem se compra, nem se merece. Você que fica atemorizado com a ideia de se perder, de perder a sua alma, de não conseguir o céu, de perder de cair no inferno. Meu amigo, me permita dizer isso para você, minha irmã. Se depender só de você, já pode soltar o corpo na ladeira, descer à vontade, que você não vai conseguir. A salvação não está à venda. Não tem como eu e você merecermos. Porque a nossa justiça, por mais que a gente seja santo, por mais que a gente se esforce, a nossa justiça, no máximo, vai conseguir para a gente um trapo velho, esfarrapado, que não permite a gente entrar nas bodas. E que veste é essa? A veste que você recebe de Deus. Os convidados, tem uma outra parábola que conta que os convidados foram vestidos, eles não se vestiram, eles foram vestidos. É Deus quem dá a veste que nos permite entrar. Então Jesus explica isso para eles com toda clareza. A salvação não se compra, não se merece. A salvação é um dom do amor de Deus. Sabe por que você vai se salvar? Se você aceitar. Você vai se salvar por um dom gratuito do amor de Deus, que nunca desistiu de você, que ama você e que convida você nesta manhã para o seu banquete. Jesus convida para o seu banquete, o Pai do céu convida para o seu banquete aqueles que não ostentam qualquer riqueza ou privilégio deste mundo. Chama os pobres, chama os fracos, chama os necessitados, chama os desqualificados. Olha, quando eu olho para a minha vida, para a minha história, eu fico pensando, Jesus não deve ter encontrado uma pessoa mais desqualificada do que eu para ele chamar, não. Que ele deve ter começado da lista de baixo para cima, aí eu fui o primeiro. Ele chama os desqualificados, aqueles que ninguém acreditava neles, aqueles que estavam perdidos não só dos outros, mas estavam perdidos de si mesmos, aqueles inclusive que viveram uma vida sem Deus, atormentados em pensamentos terríveis, vítimas de sentimentos piores ainda, aqueles, igual lá eu falava da parábola que está lá na novena de Natal, igual o pastorinho, de mãos vazias. Chamou a nós que não tínhamos o que oferecer. Quem é? Então não se pode ter nada? Pode, você pode ter as coisas sim. Mas uma coisa é você ter, outra coisa é você ostentar. Outra coisa é você fazer do que você tem o Senhor da sua vida. Ao ponto de recusar o convite de Deus, porque você precisa ir para o campo, porque você precisa se ocupar dos seus negócios, porque você tem tarefas para fazer, porque você é ocupado demais para se ocupar das coisas de Deus. E nessa hora eu vou lhe dizer, pesa para a gente, viu? A gente ter tempo para tudo, para todos, e não ter tempo para uma missa no domingo, porque é ocupado demais. A gente dá desculpa porque a gente está cansado, que domingo a gente quer descansar. A pessoa descansa na frente da televisão 2, 4, 6, 8, 10 horas. Ouvindo um monte de história, como eu falava, da qual você não tem defesa, porque você está ali distraído nas fantasias, nas artes. Não é? Gente, a arte ela disfarça o veneno. Entende? Há uma teoria a respeito dos chineses que eles comem qualquer coisa que se arrasta, desde que frita e temperada, eles comem tudo, né? Eu não estou dizendo, não, ouvi, tá bom? Só estou usando como um exemplo. E a gente vê mesmo, inclusive vídeos, é uma realidade, não é? Comparando com nós brasileiros, eles estão muito à frente em termos de diversidade, comem de tudo mesmo.
quando uma coisa é temperada com arte, ela pode ser um lixo que você acaba engolindo. Tem muita gente chamando lixo de arte. Então, quando você para assistir um filme, para assistir uma série, eu vou te garantir uma coisa, está no ar, porque foi bem frito e temperado. Porque se tivesse comida crua, todo mundo põe para fora. Filme mal feito, série mal feita, pode ter a melhor das mensagens, ninguém assiste. Por que está no ar? Não é porque a mensagem é boa, porque está bem frito e temperado. Só que ali, às vezes, tem carne estragada, ali, às vezes, tem veneno. Às vezes, ali tem algo que está tomado de bactéria. E a gente vai pondo essas coisas para dentro. Então, a gente tem tempo para se envenenar, mas a gente não tem tempo para adorar a Deus. E alguns até dizem assim, mas o que eu vou fazer na igreja? Eu não gosto de ir porque eu não sei rezar. Você não sabe rezar? Então deixa São João Maria Vianney dar uma dica para você. Que eu vi que todos aqui gostaram, eu adorei essa palavra. Diz assim, olha, não são necessárias muitas palavras para rezar bem. Você sabe que o bom Deus lá está, no Santo Sacrário. Eis a melhor oração. A melhor oração é saber que Jesus está lá no Sacrário? Sim e não. É saber e ir lá. Quando ele diz aqui, é saber, quer dizer, se ele está lá, eu vou. Mesmo que você vá ali para aquela capela, mesmo que você vá ali diante de Jesus, você não tenha nada para dizer. Você sabe que ele está lá? Sei, Márcio. E você está lá também? Sei, Márcio. Então, irmão, é tudo. É tudo. Entende? Essa oração que te parecia nada, é tudo. Jesus precisa ser o nosso todo. Não é? Então, eu não posso pôr nada acima de Deus. Você é um bom trabalhador? Não seja bom não, seja o melhor. Você administra bem os bens que Deus lhe deu? Você pode ter certeza que tem um irmão aqui, ó, que está na torcida para que você faça melhor ainda. Você tem muitas riquezas? Quero que você tenha mais na medida da sua capacidade, porque chega uma hora que todo mundo perde a mão. Então que Deus te dê a graça de que você tenha aquilo que você consegue cuidar, para que você não seja engolido pelas coisas que você tem. Mas assim como eu te desejo todo bem, toda grandeza, todo crescimento, eu desejo ainda mais que nada disso esteja acima de Deus. Se você tem muita coisa para cuidar, meu amigo, é sinal de que você tem o suficiente para garantir a você que você tenha ao menos um tempo para a vida de oração, para a sua família e para a missa ao domingo. Deus não pede demais. Ele pede tudo. Ele pede o nosso coração. Mas do nosso tempo, para poder que o nosso coração continue ligado a Deus, o que Deus pede de nós é pouca coisa. É que a nossa oração seja o ritmo da vida, que a gente reze o que a gente faz. Reze o seu trabalho. Reze as suas amizades. Como assim rezar o trabalho, rezar as amizades? Benzer, dar benzimento? Não, não é isso não. É transformar o seu trabalho em oração. Desde a hora em que você sai da sua cama até a hora que você vai dormir. Você acorda, você abre os seus olhos. Primeira coisa, obrigado, meu Deus. Porque muitos foram embora nessa madrugada, não abriram os olhos no dia que amanheceu. E eu estou aqui de novo, porque o Senhor me concedeu mais esse dia. Senhor, eu me recuso a sair dessa cama se o Senhor não vier comigo. Esteja à minha frente, abra os meus caminhos, me conduza por onde o Senhor quer. Aí você vai e entra debaixo do chuveiro para tomar um bom banho. E você pede a Deus, Senhor, que essa água que me lava por fora seja só um sinal da tua água viva que me lava por dentro. Vem, Espírito Santo, purifica-me. Vem, Espírito Santo, mata minha sede. Que delícia esse banho que refrigera o meu corpo. Melhor ainda é o Senhor, Divino Espírito de Deus, que refrigera a minha alma. Ocupe a sua cabeça com pensamentos reais, legítimos, verdadeiros e que te unam a Deus. O que é que isso vai fazer com você? Experimente, depois você me conta.
simplesmente vai transformar tudo na sua vida. E olha, até agora você não perdeu 1 minuto daquilo que você já fazia. Agora, será tão difícil tirar ali 15, 20 minutinhos, 25 minutinhos para você rezar o terço com a sua família? O que você faz em 25 minutos? Muita gente faz coisas maravilhosas, mas é quase a totalidade de nós que desperdiça 25 minutos com nada. Por que não dar isso a Deus? E não só a Deus, a sua família, porque nós vamos criando pontos de encontro com a nossa família. Um deles é a mesa, o outro é a oração. E aí, que alegria, que bonito, né? Quando no final de semana, no domingo, você começa a chamar os seus, acorda, porque nós vamos à missa, nós vamos louvar o Senhor. Isso aqui é um legado que ninguém nunca vai poder retirar de você. Então, eu repito, o problema não está nas coisas que você tem. O problema está com o lugar em que você põe essas coisas na sua vida. Então, nunca ostentar, achando que uma vida boa, uma vida correta, uma vida perfeita, já é a garantia do céu, porque nós compramos por direito. Que direito? Isso é graça de Deus. Gente, não tem nada mais terrível, mais repugnante do que a pessoa que acha que a gente deve obrigação para ela. Tem? A pessoa acha que você tem dever com ela, sabe? Você tem obrigação com ela por nada. E por mais que você faça, a pessoa ingrata não reconhece o que você fez. Você está se matando, você está se desdobrando. A pessoa, em vez de reconhecer o bem que você está fazendo, é como assim, se eu der esse crédito para essa pessoa, depois eu não vou poder pedir de novo um outro favor. Então ela vai ignorando os favores e às vezes até pior. Vira o favor que a pessoa fez contra ela. O que essa pessoa acha que ela vai conseguir? Aonde que ela acha que ela vai chegar com isso? E tem gente que faz isso com Deus. Ingrata, não reconhece os dons de Deus. E muitas vezes ainda pragueja contra Deus. Você quer um exemplo? Se Deus não quisesse que eu casasse com esse traste, por que Ele me deu? Já ouviu? Joga na conta de Deus. A culpa não é minha não. Por que Deus pôs essa pessoa no meu caminho? Vai ver onde é que você andava. Você achou o que achou nos caminhos que você andava. Por isso eu falo para os meus filhos, toma cuidado onde você anda, porque onde você anda, você vai achar coisa para você. Veja onde você vai buscar a sua mulher. E eles estão bem espertos, viu? Vou te falar. Tá assim de admirar. Eu fui para estar com o Rafa, né, ali no Porto, ali no Rio de Janeiro, porque nesse sábado vai estar saindo a embarcação para aquela viagem de ouro maravilhosa que os oficiais da Marinha fazem quando se formam. É uma instrução, ela precisa acontecer para se colocar em prática tudo que se aprendeu no decorrer desses 8 anos. Serão quase 5 meses. E cada um desses formandos, desses oficiais, pôde convidar alguém para poder estar com ele num coquetel que aconteceu antes de ontem. E eu tive a alegria, o prazer e a riqueza de ser convidado pelo meu filho. Alguém pode achar que é uma coisa óbvia. Não, não é óbvio, não. Tinha pessoas que escolheram os mais diversos. Eu fui escolhido e eu fiquei muito agradecido. Ele não tinha obrigação de me escolher. E me senti honrado, privilegiado. E mais ainda, como aconteceu, todos os amigos dele ali, oficiais, aqueles que estariam com ele na viagem, e meu filho me ciceroneando e apresentando todo o navio. Eu já estava assim angustiado, porque o tempo inteiro ele comigo. Falei, meu filho, se você precisar encontrar os seus amigos... Aí ele vira para mim e diz assim, pai, meus amigos, eu vou ter eles a viagem inteira. Não, eu quero ficar contigo. E ali nós visitamos, me apresentou todo o navio, e nós sentamos, e que conversa gostosa. E eu fui ficando impressionado com as coisas que ele me dizia. E eu dizia, meu Deus, que rapaz bom. Que bom homem o Senhor formou. Porque não aceito que ponham na minha conta, não, porque eu sei que eu não fiz mais do que a minha obrigação e o mínimo.
E ali eu via aqueles ensinamentos que tantas vezes eu disse, sendo repetidos para mim naquela conversa. O cuidado de ver por onde se anda, porque ali você vai topar com o que de repente vai fazer parte da sua vida. Uma esposa, um companheiro, um vício. Sim. Por onde é que você andava quando você conseguiu o que conseguiu, não é? Conseguiu essa doença, conseguiu esse acidente, conseguiu essa companhia que hoje você despreza, ou conseguiu entrar em perigo, e a gente põe na conta de Deus o mau uso que a gente faz dos dons que Ele nos deu. Então, não se compra o céu. O céu é dom gratuito de Deus. Então, quando um pecador, rejeitado pela religião e condenado pela lei, como era o caso dos publicanos, das prostitutas, daqueles que em algum momento na sua vida caíram num adultério e eram vistos como o expurgo da sociedade. Quando um pecador ouvia essa pregação de Jesus, escutava a mensagem de salvação gratuita, era de graça, e ele que se achava um mal, era convidado também por você viu bons e maus. Isso para aquela pessoa era irresistível, e ela não podia permanecer indiferente diante da oferta do perdão de Deus. Será que eu e você não vamos ficar indiferentes ao perdão que o Senhor está nos oferecendo? Deus está nos oferecendo o céu, independente de como foi a nossa história até agora, o nosso passado. E está nos oferecendo de presente, gratuitamente. Por isso os fariseus ficavam enciumados. Eles olhavam e diziam assim, de graça. E todo o esforço que nós fizemos, e os jejuns, e o dinheiro que eu tirei da minha conta, do meu bolso, eu ajudei a construir o templo, eu construí a sinagoga, e eu estou ajudando pobre para quê? Se a entrada está aberta, se todo mundo pode passar. Eles ficaram enciumados de Jesus, primeiro por estas palavras, e segundo porque todos o seguiam. Quando Saulo, o fariseu fervoroso, que cumpriu religiosamente, escrupulosamente, os 613 preceitos da lei, porque os judeus, esses que estavam revoltados aqui com Jesus, eles cumpriam todos os dias 613 preceitos. Você acha que os 10 mandamentos é muito? Eles sabiam de cor os 613, porque não podia errar nenhum, não podia perder, não podia desobedecer nenhum. Quando Paulo, que vivia isso, entendeu o que era a salvação gratuita de Deus, ele exclamou, de nada vale a justiça que vem das obras. De nada vale. Somente conta a justiça que vem de Deus. E ele havia compreendido a essência da mensagem da Boa Nova. Deus dá a salvação de graça. Então o que ele tinha por lucro, agora ele considerava perda. E mais ainda, considerava esterco comparado com o conhecimento do Evangelho. O que foi que Jesus fez? Jesus derrubou do pedestal todos os que confiavam nos seus méritos, quando ele contou essa parábola. Quando ele contou a parábola dos vinhateiros, que estavam na rua e que foram contratados, uns na primeira hora, outros na última hora. Ao cair do sol, o Senhor chamou todos os que haviam trabalhado somente uma hora, foram os primeiros, os que trabalharam menos foram os primeiros a serem chamados, e deu a eles o pagamento que foi 1 denário. Os que haviam chegado mais cedo, que começaram a trabalhar no início do dia, eles achavam que eles iam ganhar mais, que eles iam receber um pagamento diferenciado de acordo com o seu trabalho e não de acordo com o que foi contratado. Aos que trabalharam apenas 1 hora, não pagou, mas sim fez participar da abundância da sua generosidade. Sabe, não é pagamento, gente. É Deus que abre os seus tesouros para nós. Deus está abrindo os tesouros do céu para mim e para você hoje, porque Ele é generoso, não é por causa dos nossos merecimentos ou por causa da nossa religiosidade. Então não vale a pena ser religioso? Claro que vale, para a gente estar unido a esse Deus, para a gente não correr o risco de perder o que é de graça, porque tem muita gente que perdeu o que é de graça, a graça passou e a pessoa não agarrou. Perdeu a chance de uma vida nova, perdeu a chance de um bom emprego, perdeu a chance de estudar, perdeu a chance de uma vida feliz, perdeu a chance de uma vida saudável. Coisas gratuitas também se perdem.
A nossa vida de fé é para a gente não perder o que a gente recebeu de graça da parte de Deus. Então, em certo sentido, realmente, não foi justo. Porque a misericórdia de Deus está acima dessa justiça humana. Sabe o que Deus está te oferecendo hoje? Misericórdia. Então é um ensinamento que põe em grande dificuldade aqueles que se sentem com direitos diante de Deus. Mas para os que se reconhecem sem méritos, é uma palavra que traz esperança. Tudo depende de que lado está a pessoa que ouve. A mesma palavra que atraía umas, causava ódio em outras. Tem gente que ama o sorrindo para a vida. E tem gente que tem uma pirraça do sorrindo para a vida. É o mesmo sorrindo para a vida. O que muda? Quem ouve. Muda o coração que escuta. Então eu concluo aqui dizendo para você que ainda que a porta do céu esteja aberta e a entrada seja de graça, o caminho é estreito e com obstáculos. Obstáculos que podem impedir o ingresso. Que obstáculos? Você se considerar justo melhor do que os outros. Sabe? Quem reconhece o seu pecado, gente, se abre à misericórdia divina, é essa pessoa que pode experimentar o perdão de Deus. Outro obstáculo, confiar nas riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fio da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Não é isso que a palavra de Deus diz? As riquezas cavam um abismo de indiferença diante da necessidade das pessoas mais pobres. Seja rico, mas não seja mesquinho. Seja rico, mas não seja ridículo. Eu acho que até a língua criou essas palavras próximas para a gente ficar esperto, porque a palavra rico está contida na palavra ridículo. Tá certo? Seja rico, mas não seja ridículo. Porque o único tesouro que você vai levar para o céu um dia é aquele que você compartilhou. Foi como você tornou a vida dos outros melhores. E por fim, um último aqui, obstáculo, o pecado. Porque escraviza, porque opõe-se à liberdade que caracteriza os filhos do reino. Entre os pecados mais graves na tabela do Evangelho se encontra não partilhar, ignorar os necessitados. Encontra-se a hipocrisia de se aproveitar das coisas santas em benefício próprio. Então coloca as mãos sobre o seu coração, fecha os seus olhos um pouquinho e diz: Senhor, eu quero entrar no teu reino. Senhor, nesta palavra eu entendi que o Senhor não se identifica com a mesquinhez, porque o Senhor é generosidade. O Senhor que respondeu diante dos invejosos: eu quero dar a este último o mesmo que eu dei a ti. Estás com inveja porque eu sou bom. É pela bondade de Deus que as situações se invertem, que os últimos se tornam primeiros, que aqueles que não tinham nenhuma possibilidade agora têm chance. Coragem, coragem, Deus está com você. Chegou a sua hora, é a sua oportunidade. O céu te espera e Deus quer já colocar céu na sua vida. Senhor, derrama a tua graça sobre nós. Nós te pedimos.